Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? De antemão, peço desculpas por não estar aparecendo nesse vídeo, mas depois que eu finalizei o slide e fui iniciar a gravação, minha webcam deu algum problema e aí eu não consegui aparecer, mas eu tenho certeza que isso não vai influenciar no aprendizado, tá certo? Vamos lá começar. A gente vai aqui continuar, né, o conteúdo de relações trigonométricas, ou seja, o conteúdo de trigonometria. Porém, até então, a gente vinha aprendendo relações trigonométricas em cima de um triângulo retângulo. Mas e nos casos onde o triângulo não é retângulo? O que é que a gente pode fazer? Especificamente, nesse módulo, a gente vai falar sobre relações trigonométricas do triângulo acutângulo, tá certo? E aí, o que é um triângulo acutângulo? Para quem não lembra, um triângulo ele é classificado de duas maneiras. Ou ele é classificado de acordo com os lados, ou ele é classificado de acordo com os ângulos. Quando ele é classificado de acordo com os lados, a gente tem como separação os triângulos escalenos, isósceles e os equiláteros. Já de acordo com os triângulos, ou de acordo com os ângulos, o triângulo ele pode ser classificado como obtusângulo, quando ele possui um ângulo maior do que 90. Um triângulo retângulo, quando esse ângulo é igual a 90, um dos ângulos é igual a 90. E o acutângulo, que é quando os três ângulos são agudos. Portanto, os três ângulos são inferiores a 90 graus. Bom, e aí nós podemos ter o triângulo acutângulo equilátero, nós podemos ter o triângulo acutângulo isósceles, e nós também podemos ter o triângulo acutângulo escaleno, certo? Então, os nossos três tipos de triângulo, de acordo com o lado, ele pode fornecer para a gente uma classificação de triângulo acutângulo. O que é que vai acontecer aqui? Pelo fato, né, de ser um triângulo acutângulo, ele não possui denominações como catetos e hipotenusa. Ou seja, ele não consegue fazer as relações trigonométricas aprendidas até aqui, certo? Então, a gente continua na onda da trigonometria, continua, onde relaciona ângulos com lados. Mas a diferença é que, por não se tratar de um triângulo retângulo, a gente não vai poder seguir o raciocínio de pegar o seno, que é dividir o cateto oposto pela hipotenusa, de pegar o cosseno e dividir o cateto adjacente pela hipotenusa, e assim também com a tangente. Então, essas três relações, as relações, tá? Elas não se aplicam aos triângulos acutângulo e obtusângulo. O que a gente vai aproveitar da outra trigonometria que a gente viu até então são os valores da tabela trigonométrica. Tanto aquela tabela que a gente aprendeu com a musiquinha, como aquela tabela onde a gente tem todos os valores do seno, cosseno e tangente de todos os ângulos. Tá certo? Então, as relações, elas não se aplicam. Porém, os valores que estão presentes na tabela, eles são essenciais para a resolução das questões. Então, para esses dois tipos de triângulo aqui, a gente utiliza a lei dos senos e ou a lei dos cossenos, tá? Nós vamos focar principalmente nos triângulos acutângulos. Então, vamos lá. A primeira lei que a gente vai ver é a lei dos senos. O nome já diz, vai vir envolvendo aí, né? Vai trazer para a gente aí o valor do seno. Mas antes de mais nada, vamos observar aqui o nosso triângulo. Percebam que nós temos três ângulos internos, A, B e C. Vou chamar aqui eles de Azão, Bzão e Czão, para lembrar que são as letras maiúsculas. E nós temos os lados Azinho, Bzinho e Czinho. E que cada um desses ângulos possui, então, um lado oposto. Né? Por exemplo, aqui a gente tem que o ângulo A é oposto ao lado A. Nós também temos que o ângulo B é oposto ao lado Bzinho. E o ângulo Czão aqui é oposto ao lado Czinho. Qual a importância disso? A importância é justamente porque a lei nos diz o seguinte, que a razão entre a medida, razão, lembrando, ó, razão, relação, tem a ver com fração. Então, a razão entre a medida do lado de um triângulo e o seno, né, desse ângulo aqui, será constante.
Ou seja, a gente vai ter como fórmula o seguinte: as razões entre o lado e o seno do seu ângulo oposto vai ser constante. Se é constante, é porque essas três razões têm o mesmo valor. Mas como é que a gente vai trabalhar em cima dessa fórmula? A gente não vai utilizar as três de uma vez. Dessas três, nós vamos escolher sempre duas, ou seja, um par de razões. Portanto, nós vamos fazer uma conta de proporção, né? Aqui existe uma proporção entre essas razões. Ou seja, ó, a gente pode escolher essas duas para calcular, a gente pode escolher essas duas aqui, a gente pode escolher a primeira com a última. Tudo vai depender das informações que a questão der e as informações que ela precisa, que ela está querendo que a gente forneça para ela. Vamos ver aqui um exemplo. Qual o valor de B? A gente tem aqui um triângulo, né? Com esses dois ângulos aqui, 60 e 45. Percebam que, vamos aqui pegar a fórmula, né? A gente tem como informação o lado C. Como é que eu sei que é o lado C? Porque eu estou dizendo aqui que ele é oposto ao ângulo C. Então, eu posso chamar aqui que é o lado C. Ele me dá o ângulo Bzão, que é 60 graus, e ele me dá o ângulo Czão, que é 45 graus. Então, percebam, aqui ele pede para a gente o valor de B. Então, eu já sei que eu vou precisar dessa razão, porque eu quero justamente essa letra, ele vai precisar aparecer. Além disso, ele me dá o ângulo B, ele me dá o ângulo C, e ele me dá o lado C. Ou seja, qual é o par de razões, qual é a proporção que eu vou utilizar? Essa de cá. O que que eu faço com o A sobre seno de A? O que que eu vou fazer com ele? Eu vou simplesmente ignorá-lo. Por quê? Ele não vai fazer parte da conta. Ele está aí apenas para dizer, ó, essa razão ela é constante. Utilize a minha razão quando for preciso, mas não é regra que eu vou utilizar os três. Então, o que que eu vou fazer agora? Substituir cada um dos valores. Eu tenho B sobre o seno de 60 e o 6 sobre o seno de 45. Substituir, tá vendo? Cada um no seu lugar. Vou realizar aqui um cruz-credo. Aí você pode pensar, poxa, seno de 45, seno de 60. A gente não iria precisar dos catetos da hipotenusa? Não. Para esses dois ângulos, não. Porque esses dois ângulos pertencem àquela tabela de ângulos notáveis. Ou seja, aqueles que você não precisa fazer cálculo para encontrar quanto é que ela vale. E nem precisa de tabela, tem que, ó, lembrar. E aí, a gente, pela tabelinha, vê que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou substituir eles aqui. Feito isso, vou calcular, tá certo? Calculando aqui direitinho as minhas raízes, eu vou encontrar que o valor de B é 3 vezes a raiz quadrada de 6. Vamos ver outro exemplo? Qual o valor de X? Então, aqui eu tenho algumas informações. Primeiro vamos para a fórmula. E quem é que eu tenho aqui? Eu tenho A, eu tenho B, eu tenho um ângulo A, eu tenho um ângulo B, eu tenho um ângulo C. Quem é que eu tenho? Presta bastante atenção. Dá uma pausa nesse vídeo e tenta resolver. Bom, aqui nós temos que o Azinho vale 10. Como é que eu sei que é o Azinho Pro? Porque eu tenho aqui o meu ângulo A, e aí o lado oposto ao meu ângulo A é o lado Azinho. Então, meu Azinho vale 10. O meu ângulo A vale 30 e meu ângulo C vale 45. E aí, olha só, eu tenho quem? Eu tenho meu A, tá aqui. Eu tenho meu ângulo A, tá aqui. Eu tenho meu ângulo C, tá aqui. E eu estou em busca do meu X, que representa o lado C. Portanto, esse aqui. Como é que eu sei que representa o lado C? Porque ele está oposto ao ângulo C. E aí, o que é que eu vou utilizar então? Eu vou ignorar o meu B e vou utilizar essa
proporção aqui. Tá vendo? 10 está passando de 30, assim como o x está passando de 45. Faço o cruz-credo, certo? Faço o meu cruz-credo. E aí, substituo os meus senos, de acordo com a tabela. De acordo com essa tabela, a gente tem o seno de 30 igual a 1 sobre 2 e o seno de 45 igual a raiz de 2 sobre 2. Substituo e chego na minha resposta. Tá ok? Bom, a próxima etapa, a gente vai ver a lei dos cossenos. Espero que essa esteja clara, tudo tranquilo. Qualquer dúvida, estaremos nas aulas online para isso. Ok? Tchau, tchau. Muito obrigada e até a próxima.